conversa daí, tá bom? Então, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Gabriel, sou aluno de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFPR Setor Palotina. Estou aqui representando o projeto Biotech Meet e a nossa convidada de hoje é a professora Letícia, doutora em Química pela Universidade Federal Estadual de Maringá, tem experiência na área de Química com ênfase em Química Orgânica. Realiza pesquisa em química orgânica, principalmente no estudo fitoquímico, isolamento e caracterização de metabólitos secundários de algumas espécies forageiras utilizadas em práticas agrícolas, bem como suas atividades fitotóxicas e alelopláticas sobre plantas daninhas. Atualmente, como docente na Universidade Federal do Paraná, realiza projetos de pesquisa com plantas medicinais e aplicação de seus extratos no controle de plantas daninhas. Boa tarde, prof. Boa tarde. Então, gente, é um prazer eu estar aqui falando sobre uma área que eu estudei a vida toda, né? É uma longa carreira aí, 5 anos de faculdade, 2 de mestrado, 4 de doutorado e 1 ano de pós-doutorado. Então, queria agradecer aí o Gabriel, os demais participantes. Eu acho que vai ser uma live bem bacana, espero esclarecer algumas dúvidas de vocês e, principalmente, mostrar a beleza que existe por trás de uma planta, que é o que é de mais encantador dentro da química de produtos naturais. Bom, a gente vai dar sequência na live com algumas perguntas que a gente já elaborou numa lista. E assim que vocês forem tendo dúvidas, que forem sobre o assunto que está sendo debatido, ou até alguma dúvida específica, responde mandando aqui no chat, que assim, na medida do possível, eu vou lendo com o professor e a gente vai respondendo. Então, prof, para iniciar o assunto, o que é a química de produtos naturais? E o que a diferencia da química tradicional? Bom, então a química de produtos naturais, ela está inserida dentro da química. Então, se a gente parar para pensar, a química hoje ela é dividida em algumas áreas. Nós temos a química analítica, a fisicoquímica, a química orgânica, a área do ensino, entre outras. Dentro da química orgânica, nós temos duas principais linhas de pesquisa, que é a síntese orgânica, então é a área que vai se dedicar a sintetizar novas substâncias, e a área da química de produtos naturais. Então, a área de produtos naturais, o que ela vai buscar? Ela vai isolar substâncias, seja de planta, seja de micro-organismos, ou seja de animais marinhos. Só que, especificamente, a minha química de produtos naturais, que eu fiz mestrado e doutorado, é voltada para a área de isolamento de substâncias de plantas. Então, por isso que é chamada de fitoquímica. Então, por exemplo, quando vocês tomam um chá de camomila, ele tem propriedades calmantes. Mas por que será que a camomila tem propriedades calmantes? Quais as substâncias que levam a esse benefício? Então, é feita a fitoquímica da planta. Então, basicamente, a química de produtos naturais vai estudar, então, substâncias isoladas de plantas, que é o que eu vou me aprofundar na live de hoje. Bacana, prof. E sobre os procedimentos realizados na química de produtos naturais? São os procedimentos simples, são mais, ou demandam uma atenção maior para a elaboração deles? Bom, uma coisa que eu não respondi na primeira pergunta é o seguinte, e aí para emendar nessa segunda pergunta. Uma planta, ela produz, né, metabólitos primários e secundários. Então, antes de prosseguir, vocês precisam entender essa diferença. O que é um metabólito primário? É aquela substância que uma planta vai produzir para sobreviver. Então, todas as plantas produzem substâncias do metabolismo primário, que é para sobreviver e fixar no ambiente. Por exemplo, aminoácidos, proteínas, celulose, é aquilo que todas as plantas têm. Agora, o metabolismo secundário, que é o de interesse da química de produtos naturais. Porque o metabolismo secundário vai ser aquelas substâncias que a planta vai produzir a partir de alguma coisa. Por exemplo, a planta está sendo atacada por um inseto. Então, para minimizar a ação desse inseto lá comendo a folha,
ela vai produzir uma substância tóxica para que esse inseto saia da folha. Então, diferentes espécies de plantas produzem substâncias diferentes do metabolismo secundário. Por exemplo, por que existem flores que exalam cheiros muito intensos, como a dama da noite, só à noite? Por que aquelas só tem o odor à noite? Então, são substâncias do metabolismo secundário que entram em questão na química de produtos naturais. Então, um químico ou alguém da área de biotech ou outra área que trabalha com a química de produtos naturais vai buscar essas substâncias, porque essas substâncias do metabolismo secundário que vai ser utilizada na fabricação de fármacos, na fabricação de agrotóxico, vai ser utilizado na área da cosmetologia, na área alimentícia, na produção de óleos essenciais. Os óleos essenciais de uma planta também são substâncias que vêm do metabolismo secundário, que são monoterpenos. Bom, em relação às técnicas utilizadas. As técnicas utilizadas são técnicas de cromatografia. Então, alguns cursos, existe aí na grade a disciplina de técnica de separação de misturas ou técnicas cromatográficas. Então, nós trabalhamos com técnicas de separação de componentes da planta. Desde a fabricação de um extrato da planta até as técnicas de purificação e caracterização das substâncias existentes numa planta. Então, existem técnicas de cromatografia clássica, que envolve cromatografia em coluna, cromatografia em camada delgada, e existem técnicas mais refinadas, que hoje vem ganhando o mercado. Por exemplo, técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência, que nós chamamos de HPLC, técnicas de cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas. Então, são técnicas instrumentalizadas da cromatografia, mas pelo princípio da cromatografia, que é a separação de substâncias. E aí, como é feito, então, a identificação dessas substâncias? Uma vez que eu isolo uma substância, eu preciso construir o esqueleto da molécula e provar, por exemplo, dessa planta eu isolei uma substância chamada ácido cafeico. Quem vai me dar o suporte para dizer que realmente é aquela substância? São técnicas de ressonância magnética nuclear. E aí envolve técnicas de correlação entre ressonância magnética nuclear de hidrogênio, de carbono, correlações de COSE, HMBC, HSQC, e aí você vai montando a estrutura da molécula e prova que realmente era aquela substância. Então, as técnicas aliadas à nossa química de produtos naturais é a cromatografia, técnicas de RMN e, inclusive, técnicas simples que nós aprendemos aí em qualquer disciplina de química geral, por exemplo, questões relacionadas à polaridade, separação de misturas utilizando funil de separação, porque são técnicas iniciais que eu preciso para fazer a confecção do meu extrato, certo? Acho que é isso. É isso mesmo, prof. Bacana. O pessoal que está pedindo sobre o chat, sobre o link para a presença, o link está lá na descrição e aquele probleminha do e-mail já foi resolvido, já conseguem preencher com o e-mail. Desculpa aí o engano. E, prof, voltando ao assunto, a importância assim, de extrair os metabólitos das plantas ou as substâncias químicas que elas produzem. Qual que é a importância da química de produtos naturais? E o Brasil tem aproveitado a vertente de pesquisa dessa parte? Sim, então vamos lá. Bom, a química de produtos naturais é maravilhosa, né? Eu vim aqui justamente para mostrar isso. Mas aonde que tem química de produtos naturais? Bom, muitos fármacos que existem no mercado, o princípio ativo veio do isolamento de uma planta. Então, eu poderia ficar aqui horas citando para vocês várias plantas que apresentam essas propriedades. Por exemplo, o Tamiflu, que foi utilizado no tratamento da H1N1, e que hoje também está sendo utilizado no tratamento da Covid. Ele vem de uma reação que metade é uma substância isolada de uma planta e a outra metade é feita em laboratório. Então, o anis estrelado, que é tipo uma sementinha muito utilizado aqui no oeste do Paraná para tomar chimarrão,
Do anis estrelado se extrai uma substância chamada ácido chiquímico. E a partir do momento que se isolou o ácido chiquímico, ele vai para o laboratório e, por alguma síntese, se transforma no ocetalmivir, que é o princípio ativo do Tamiflu. Então, hoje, todo Tamiflu comercializado, ele vem de uma parte de uma planta, entre outros inúmeros medicamentos. E, além disso, vários quimioterápicos. Então, hoje, vários medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, o princípio ativo vem de uma substância isolada de planta. Isso eu estou dizendo na área, sim, da medicina, né? Mas existe também o estudo de plantas para a área de agrotóxicos, que é a área que eu fiz o meu doutorado. Então, o que eu fazia? Eu isolava a substância de planta e depois eu testava essas substâncias no controle de plantas daninhas. Porque hoje a agricultura brasileira vem enfrentando um grande problema, que é a resistência da maior parte de plantas daninhas ao Roundup, que é a base lá do glifosato, e a outros herbicidas existentes. Então, existem plantas daninhas que estão resistentes a todos os herbicidas existentes no mercado. Então, as grandes empresas hoje, elas buscam parcerias com universidades para que, a partir de moléculas isoladas de plantas do metabolismo secundário, sejam aplicadas em testes para Alzheimer, para vitiligo, para plantas daninhas, substâncias para ser aplicadas na área alimentícia, para agregar valor nutricional no alimento, para a área cosmética. Então, por exemplo, a Natura e o Boticário tem grandes parcerias com cursos justamente para isso, para inocular aí essas substâncias isoladas de plantas nos seus cosméticos, entendeu? A mesma coisa acontece lá com os óleos essenciais. Por exemplo, se a gente pegar o perfume Lily do Boticário, o óleo essencial extraído para ele, para o perfume, vem então das pétalas das flores, por uma técnica chamada de enfleuragem. Então, o uso de produtos naturais em várias áreas aí do nosso conhecimento está totalmente embutido. E a respeito de pesquisas no Brasil, praticamente todas as universidades têm algum pesquisador que trabalha com a área de química de produtos naturais. Porque, por ser uma área dentro da química orgânica, um ramo dentro da química orgânica, então dá para se fazer muitos estudos. Eu, quando cheguei na UFPR, tinha um professor que trabalhava com química de produtos naturais, mas tinha uma professora que trabalhava com plantas medicinais. Então, eu aproveitei a ideia e entrei no isolamento de substâncias de plantas medicinais, mais para o controle de plantas daninhas, que é um outro foco que eu tenho aí dentro da agronomia. Então, assim, a partir do momento que você isola uma substância de uma planta ou faz um extrato de uma planta, você tem inúmeras possibilidades. Na minha iniciação científica, lá em 2006, 2010, eu trabalhava com a doença do vitiligo, por exemplo, testar os extratos e as substâncias para o vitiligo. O meu grupo de pesquisa lá na UEM hoje testa substâncias para a cura do Alzheimer, certo? Então, muitas substâncias vêm a partir aí das plantas. É um exemplo que eu gosto de falar muito, que talvez eu vou respondendo aí nas próximas perguntas, câncer de mama. Hoje, no câncer de mama, qualquer pessoa que teve câncer de mama faz o tratamento com Taxol ou algum sulfato de palitaxel, que é a mesma coisa. E essa substância foi isolada de uma árvore chamada Taxus brevifolia, das cascas dessa árvore. Então, depois de muitos anos que foi possível sintetizar essa substância e distribuir aí para o pessoal que tem câncer de mama. Porque até antigamente era uma substância muito cara, era um medicamento muito caro, porque eu precisava, praticamente devastar uma floresta da Taxus brevifolia para conseguir 1 grama do princípio ativo. Então, assim, a química de produtos naturais é linda. Uma planta é incrível. Prof,
Assim como na química, a engenharia também tem uma vertente de pesquisa que é voltada às ciências biológicas, à saúde, que são as bioengenharias. Existe alguma relação entre a química de produtos naturais e as bioengenharias? Com certeza. Na verdade, hoje, a química de produtos naturais, ela precisa dos novos engenheiros aí do momento, que é os engenheiros de biotecnologia, porque vocês são os futuros portadores aí da melhor tecnologia e dos maiores avanços. Porque, por exemplo, vou citar o exemplo de uma planta chamada Cataranthus roseus, que é uma planta que parece um beijinho, vulgarmente conhecida como Maria Sem Vergonha ou Vinca. Cresce até na calçada. Todo lugar tem essa planta. Dessa planta, por exemplo, foi isolada duas substâncias, a vincristina e a vinblastina. Essas substâncias, elas são muito utilizadas para cânceres, para evitar metástase. Então, uma vez a pessoa está com câncer e tem risco de acontecer metástase, é comum que o médico inicie com esse quimioterápico. Eu até trouxe um dado aqui, que antigamente eu precisava de 500 quilos da folha seca, das partes aéreas secas da planta, para chegar em 1 grama do princípio ativo. E isso custava 100 mil reais. Então, imagina, 100 quilos da folha seca, levando em consideração que 80% ou mais de uma planta é água, então era uma devastação enorme para conseguir 1 grama do princípio ativo, que não tratava nenhum paciente. Graças à engenharia de biotecnologia e toda essa diversificação que nós temos hoje no mercado, foi possível criar o fungo em laboratório e induzir o fungo a produzir essas substâncias. E a partir desse momento, a vincristina e a vinblastina é comercializada hoje em todo o mundo em forma abundante, porque agora eu não extraio mais da planta, e sim do fungo da planta, de culturas feitas em laboratório. Então, a grande esperança da química de produtos naturais é justamente vocês, porque vocês vão poder produzir isso em uma grande quantidade por qualquer parte da planta. Porque, assim, quando a gente vai estudar uma planta do ponto de vista de isolar a substância, qualquer parte da planta tem capacidade de acumular um metabólito secundário. Seja na raiz, no caule, nas folhas, nas flores, qualquer parte. Só que o mais difícil é você isolar em quantidade. Então, eu vou falar por experiência própria. Às vezes, eu começava uma extração com 2 quilos de planta seca, da palhada seca, e eu chegava em 2 miligramas do composto ativo. 1 miligrama do composto ativo, porque assim, uma planta, ela produz inúmeras substâncias. Você vai isolar aquelas que a planta produz em um pouquinho maior de quantidade. Então, às vezes, 2 miligramas para aquela planta é muita coisa, entendeu? Então, o problema, a desvantagem, às vezes, da química de produtos naturais é isso, a baixa quantidade do princípio ativo. Então, por isso que a gente precisa dessas novas áreas, das bioenergias, bioengenharias, justamente porque vocês vão adaptar as técnicas para que eu consiga, de outras partes da planta, estimular que a planta produza em grande quantidade só aquele metabólito que eu quero, entendeu? Então, a contribuição de vocês na química de produtos naturais é a coisa mais esperada aí nos últimos anos para quem é dessa área. Bacana, poxa. E o que seriam as plantas medicinais, que é a tua área, no caso de hoje, de atuação de pesquisa na universidade? E como que uma planta in natura pode se tornar um medicamento? Tá, então assim, as plantas medicinais são plantas que têm alguma ação farmacológica. Então, por exemplo, a minha avó, ela odiava ir médico. Ela, para toda doença que ela tinha uma planta. Se ela estava com dor no fígado, era isso, estava com gripe, era isso, enfim. Por quê? São chamadas de plantas medicinais justamente essas plantas que têm alguma ação farmacológica. Porém, quando eu vou fazer um chá de uma planta, então vamos imaginar que eu vou fazer um chá para curar ressaca. O que toma mesmo para curar ressaca? Boldo. Boldo, não é? Chá de boldo. Então, eu vou pegar o boldo, vou fazer uma infusão em água. Então,
que vai solubilizar lá na água? Todas as substâncias que tiverem polaridade parecidas com a água, certo? Então, eu só vou solubilizar aquelas substâncias. E alguma coisa que tem no boldo passa para a água e eu tomo e diminui aí os efeitos da cachaça do dia anterior, né? Então, como que é feito isso na química de produtos naturais? A água, ela vai extrair substâncias polares. Só que a água, ela não tem a capacidade de quebrar a parede celular de uma folha, de uma planta e extrair todos os metabólitos secundários. As técnicas mais utilizadas para extração de uma substância, de uma planta medicinal ou de qualquer outra planta para virar um fármaco, é por substâncias alcoólicas, álcoois mesmo. Então, ou a gente usa o metanol ou o etanol, são os mais comuns. Porque os álcoois, ele vai quebrar a parede celular da planta e expor todas as substâncias lá para a minha parte de extração, né? Então, aí é como um chá. Quando eu coloco, por exemplo, camomila na água, a água não continua incolor, ela vai adquirir a cor da camomila. A mesma coisa acontece nos processos laboratoriais que a gente faz o extrato. Então, a gente escolhe, seleciona a planta, seca a planta, tritura a planta, extrai com metanol, e aí depois a gente faz um processo de concentrar a amostra. E aí eu chego no meu extrato bruto. Aquele extrato bruto, ele tem mais de milhões de substâncias daquela planta. Aí, normalmente, a gente faz um fracionamento, um pré-fracionamento, utilizando diferentes solventes para que eu consiga migrar as minhas substâncias. Por exemplo, o primeiro solvente que eu começo no fracionamento é o hexano, porque aí todas as substâncias que tiverem a mesma polaridade do hexano, que é apolar, serão migradas para a fase do hexano. E aí depois eu começo o processo de purificação. Quais são as substâncias que existem lá na fração hexânica, certo? Então, aí, quando eu isolo uma substância, eu posso testar aquela substância isolada no tratamento de Alzheimer, no tratamento de câncer, no tratamento, na inibição de plantas daninhas. Então, uma substância daquele milhões que tinha no extrato, entendeu? E essa uma única substância que pode chegar a ser um fármaco. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu vou responder mais para frente, mas só adiantando, quando a gente fala da cannabis, a maconha ela é utilizada para o tratamento da epilepsia, só que apenas uma substância de milhões que existe dentro da maconha. Então, quando a gente fala de princípio ativo de uma planta medicinal se tornando um fármaco, eu estou falando que foi extraída uma substância lá de dentro que tinha característica ou tinha uma ação farmacológica e aí se tornou um fármaco, entendeu? Mas lembrando que dentro de uma planta eu tenho milhões de substâncias, certo? Então aí a química de produtos naturais ela vai estudar todas as plantas. E a parte de plantas medicinais são plantas que têm ação farmacológica, que foi relatado por um grupo de pessoas, ou que foi relatado por tribos indígenas, e aí, então, os químicos e outras áreas estudam mais a fundo qual o princípio ativo daquela planta que faz ela ter aquele efeito. Certo? Certo, prof. Bacana. Sobre esses procedimentos que, então, são feitos na extração desses compostos, a biotecnologia está presente nesses métodos? Qual que é a nossa contribuição para isso? Ah, com certeza. Bom, vocês sabem que a área de vocês permite que vocês trabalhem em vários laboratórios, né? E hoje os laboratórios que têm técnicas analíticas bem consolidadas, técnicas analíticas bem precisas, utilizam técnicas de cromatografia. Então, como eu disse, o HPLC, o CGMS e outras técnicas hifenadas, que é acoplada, certo? Então, com certeza, o que vocês aprendem no curso de vocês, quando vocês se formarem, entrar num laboratório, hoje é muito difícil você ir num laboratório que não tenha um HPLC,
que não tenha um cromatógrafo gasoso, entendeu? Então, é uma realidade bem próxima ao curso de vocês mesmo. E, além do mais, que geralmente a área de vocês nos auxiliam, os químicos de produtos naturais, em testes bioguiados. O que é isso? Por exemplo, eu estou estudando uma espécie X do gênero tal. Aí eu posso pegar uma outra espécie do mesmo gênero e ver se aquela espécie acumula a mesma classe de substâncias. Então, aí eu posso definir lá que, por exemplo, o gênero tal, ele acumula flavonoides, cumarinas, classes de produtos naturais. Então, estudos bioguiados. E a área de vocês geralmente nos auxilia nisso. Porque como vocês... como que eu digo? Um químico, ele sabe muito de química. Vocês, como é uma área multidisciplinar, vocês também têm aquela veia, aquele viés da área biológica. Então, vocês entendem muito da parte biológica, da parte botânica, da parte química. Então, essa interdisciplinaridade é muito conveniente para uma empresa. Então, por exemplo, um químico sabe mexer num HPLC, mas alguém da área de biotecnologia vai saber interpretar tanto a parte química como preparar os testes biológicos, entendeu? Então, é uma área que vem ganhando muito espaço e, com certeza, vocês que serão futuros profissionais, certamente vão trabalhar com alguma técnica de cromatografia. Legal. Certo? Prof, a prática de tomar chá, no caso de boldo, como foi citado, ou até mesmo qualquer outro tipo de chá que a gente tem costume de tomar às vezes, não é algo que vem de hoje, é algo que vem lá de trás. E, sim, no aspecto social, qual que é a importância das comunidades indígenas e quilombolas no estudo das plantas medicinais? Bom, eu acredito que só existe plantas medicinais e química de produtos naturais graças a esses povos. Porque foi a partir de ver esses povos curar ou melhorar de alguma enfermidade utilizando plantas que surgiu o interesse em estudar essas plantas. Então, se hoje eu tomo chá de camomila para tal coisa, é porque lá no passado, um índio ou uma tribo de quilombolas usava a camomila para alguma coisa. E aí teve o interesse da ciência em estudar o que acumulava, que substância que era responsável por isso. Tanto que existem grupos de pesquisas, por exemplo, hoje, que estuda diferentes espécies de orquídeas, até mesmo plantas ornamentais. Por que algumas orquídeas sobrevivem mais tempo? Que substância que ela acumula diferente do que outras plantas? Então, eu acredito que tudo que nós temos em relação hoje ao estudo de plantas vem graças a essa curiosidade que os cientistas tiveram a partir principalmente de tribos indígenas. E uma outra área que vem ganhando muito destaque dentro da química de produtos naturais é o estudo de organismos marinhos. Então, os grandes congressos internacionais, tem o isolamento de organismos marinhos, de poríferos, entre outros organismos marinhos, plantas marinhas, e são plantas que apresentam substâncias interessantíssimas. Por quê? São plantas que estão submetidas a condições bem críticas lá no fundo do mar. Então, elas têm que produzir substância para se adaptar e fixar naquele ambiente e que garanta a sobrevivência dela. Então, são substâncias interessantíssimas. Uma outra coisa bem legal é assim, por exemplo, se eu estudo uma determinada planta que está lá na minha casa, e é uma planta bem cuidada, que eu adubo, que eu dou água, que ela tem luminosidade, recebe luz solar. E aí, a mesma planta, a mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma família, plantada em um lugar adverso, que ela está submetida a vários fatores ambientais, como pragas, doenças, chove muito, ou época de estiagem, solo fraco, vai apresentar substâncias completamente diferentes. Ou seja, quanto mais judiada tiver uma planta, quanto mais atacada ela for, mais substâncias ela vai ter que produzir para se proteger e fixar no meio ambiente. E aí que é o legal, porque existem estudos que mostram justamente essa relação da mesma planta
em lugares diferentes, acumulando substâncias diferentes. Então, eu digo assim, que uma planta é uma caixinha de surpresas. Então, por exemplo, aquela planta que aquele índio utilizou para curar uma ferida, talvez hoje ela produza metabólitos mais interessantes em relação à poluição, a tudo que acontece hoje, do que antigamente. Entendeu? Então, assim, mas voltando lá à pergunta anterior, com certeza, as plantas medicinais e a química de produtos naturais vem, então, com certeza, ao encontro aí da sabedoria desse povo aí, indígena, quilombolas, entre outros. Interessante, prof. E, atualmente, quais são as vertentes de pesquisa dentro das plantas medicinais? E o que ainda pode ser estudado ou melhorado pela biotecnologia? Bom, então, dentro da química de produtos naturais, eu tenho várias vertentes. Eu tenho grupos de pesquisas que trabalham só com química de produtos naturais em relação à fitoquímica, só estuda a planta, certo? E aí, por exemplo, tem grupos de pesquisa que só estuda a planta da família tal. Ah, então o grupo de pesquisa lá só vai estudar substâncias isoladas da família Brassicaceae, da família Eupatório, entendeu? E em relação a outros ramos, nós temos o que eu já havia dito, né? É o uso de produtos naturais, laboratórios que estudam o emprego de substâncias isoladas de plantas só para a área cosmética, só para a área de alelopatia, que é meu caso, e também na fabricação de novos agrotóxicos, só para a área de alimentícia, para agregar valor nutricional. Então, depende o grupo de pesquisa. E também tem os grupos de pesquisas que só estudam os produtos naturais de organismos marinhos, por exemplo, entendeu? E com certeza vocês são bem-vindos. Inclusive, na UEM tem um mestrado da engenharia de biotecnologia. E tem uma área voltada para química de produtos naturais dentro da engenharia de biotecnologia. E trabalham especificamente com fungos endofíticos, que são fungos produzidos pelas plantas, e esses fungos produzem também metabólitos secundários que ajudam aí no desenvolvimento e manutenção da planta. Então, com certeza, existe muita área de produtos naturais aliada à biotecnologia, muitos mestrados e doutorados, inclusive. Legal. Prof, uma coisa assim que particularmente me chamou bastante atenção no título mesmo da live são as drogas, das drogas ilícitas aos medicamentos. Cientificamente, o que separa as drogas ilícitas dos medicamentos? Tá. Então, vamos lá. O que é uma droga ilícita? É uma droga que ela é proibida de ser comercializada, de ser produzida e de ser consumida. Então, por exemplo, a cannabis, que é a maconha, é uma droga ilícita, então eu não posso nem plantar. Então, são drogas que são proibidas mesmo de serem produzidas, comercializadas, etc. e tal. Por quê? Porque elas atuam estimulando, perturbando ou levando à depressão do sistema nervoso central, certo? E uma outra coisa, as drogas ilícitas, quando é fumada a maconha, eu não estou fumando um princípio ativo. Eu estou fumando milhões de substâncias que são solúveis lá na minha fumaça. Quando eu falo do uso da maconha para o tratamento de epilepsia, eu estou falando de um princípio ativo, um canabidiol, que é o tetraidrocanabidiol, certo? Então, cada país vai ter a sua convenção do que é uma droga ilícita ou não. Em relação às plantas, vou compartilhar com vocês uma tela. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo aí o slide? Sim? Para mim que está aparecendo e na transmissão também, tá? Tá. Tá aparecendo. Então, isso aqui é a portaria número 344, de 12 de maio de 98, do Ministério da Saúde, do Brasil. Então, isso aqui é a lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Então, todas essas plantas, essas 8 plantas, elas são proibidas de serem
consumidas, comercializadas, plantadas, enfim, no Brasil. Então, a número 1 é a cannabis sativa, a número 2 é o fungo ergot, a número 3 é a Datura suavilums, que é a chamada trombeteira, daquela série The Sinner lá. A 4, Erythrocylum coca, que é onde se extrai a cocaína. A número 8 é o cacto, a número 5, o cacto peyote. A número 6, a Papaver soniferum, que é onde se extrai o ópio, da onde vem a morfina. Aqui é bem legal eu falar que toda a morfina que é utilizada no mundo vem da extração da substância da planta. Então, eu não consigo fazer morfina em laboratório. Então, se extrai o ópio da Papaver sonífero e a partir do ópio se extrai a morfina. E a morfina, então, é comercializada no mundo inteiro. Então, a importância aí dessa substância para o desenvolvimento da medicina, certo? E aí, existem algumas drogas que são derivadas da morfina, como a heroína. Só que eu preciso ter a morfina para fabricar a heroína. Outra planta que é proscrita e proibida no Brasil, a Prestônia amazônica, que é aquele do chá do Santo Daime, e a Sálvia divinorum. Então, todas essas substâncias aí são proscritas, ou seja, são proibidas de serem comercializadas no Brasil. Aí, cada país tem a sua legislação própria, certo? De acordo com órgãos sanitários, enfim. Por exemplo, lá nos Andes, em países lá da Cordilheira dos Andes, a cocaína é plantada, é comercializada, é colocado na bala, nos doces, não é um problema. Então, uma droga ilícita, ela tem que ter essas características aí, essa proibição de ser consumida, comercializada. Agora, já um fármaco, uma planta medicinal, eu estou falando de um princípio ativo. Então, aí vocês lembrem-se disso. A maconha tem muita ação farmacológica. Eu posso, inclusive, produzir maconhas com diferentes concentrações de THC, dependendo do que eu quero tratar. Porém, o que é utilizado lá no tratamento da epilepsia, que inclusive a Prate Dona Dulce em Toledo está autorizada a produzir esse medicamento, é apenas uma substância, entendeu? Então, existem na maconha isoladas, relatadas na literatura, cerca de 489 substâncias do metabolismo secundário da cannabis sativa. 70 delas são canabinoides, que são as substâncias com 21 átomos de carbono. E a principal é o THC, que é o da epilepsia. Então, aí é uma diferença muito grande quando a gente fala da maconha em si para o tratamento que ela oferece de uma substância. Certo? Certo, prof. Muito obrigado. A planta de coca e a cannabis são dois exemplos medicinais de medicina alternativa, como já foi comentado aqui. Qual que é o efeito medicinal que a substância dessas plantas produzem? Bom, eu sou química, né? Talvez eu não saiba responder muita coisa em relação a isso, mas eu vou falar o que eu sei das palestras que eu dou. Bom, a Erythrocylum coca é uma planta que já foi, as folhas foi colocado até no refrigerante Coca-Cola em 1800, não lembro mais, tá na minha palestra, 1886. As folhas de coca, ela foi, inclusive, receitada por Freud. Então, Freud era um psicanalista, inclusive ele publicou artigos e livros falando do efeito benéfico das folhas da coca, de fumar, tomar chá, enfim, várias coisas. Para o tratamento da impotência sexual, para depressão, várias coisas. Então, realmente, a Erythrocylum coca, que é da onde se extrai a cocaína, apresenta muitos efeitos benéficos. O pessoal que mora em grandes altitudes costumam mascar as folhas da coca para dar mais energia, porque tem esse efeito estimulante, certo? Quando a respiração é dificultosa, né? Então, só que aí o problema vem quando eu consigo extrair uma única substância da Erythrocylum coca, que é a cocaína. E aí que vem todo o problema social envolvido nisso. E lembra que eu havia dito para vocês que é muito difícil, a gente começa com uma massa muito grande
e chega em uma quantidade muito pequena do princípio ativo, né, da substância pura. Ainda para ajudar, quando eu falo de eritroxilum-coca, a coisa é o contrário. Então, a eritroxilum-coca, eu até coloquei aqui, ó, 100 quilos da folha seca leva à formação de 1 quilo da pasta base por processo simples, que a gente consegue fazer em casa, teoricamente. E 1 quilo da pasta base, eu consigo purificar e isolar 800 gramas de cocaína, cerca de 1 quilo de cocaína. Então, é um processo rentável, por isso que tem todo esse problema social envolvido nisso. Mas na eritroxilum-coca não existe só o alcaloide de cocaína, existe inúmeras substâncias relatadas na literatura. Então, quando eu estou mascando lá a folhinha da coca, eu estou mascando tudo que é solúvel na minha saliva, não somente a cocaína, porque a cocaína tem que passar por um processo de purificação para eu conseguir isolar ela, certo? E a maconha também, como já foi dito, ela tem efeitos farmacológicos em relação a ter propriedades ansiolíticas. Existem, em países que a maconha não é banido, existem centros especializados que a pessoa vai fazer tratamento para artrose, artrite, fazendo uso de maconha. Aqui no Brasil mesmo tem pessoas que fazem a tal das garrafadas, né? Que extrai lá as substâncias da maconha, algum álcool de cereais, e utiliza esse álcool para passar em contusões, etc. e tal. Realmente tem ação farmacológica e propriedades muito benéficas. Só que lembrando, no Brasil, ilícita, é crime, é proibido. Então, se você plantar um vasinho na sua casa e a polícia chegar, meu amigo, você pode ser preso sim, certo? Então, agora, sobre outros efeitos, assim, em relação à parte medicinal, eu não sei, porque eu sou química, né? Eu trabalho com isolamento de substância de planta. Mas o que eu sei é isso. Prof, já que a gente está falando de maconha, sua utilização em alguns tratamentos, até do medicamento que a Prate está produzindo ali em Toledo, já é sabido de alguns da eficácia dela, mas a ciência já comprovou que a utilização do medicamento derivado da maconha é mais eficiente do que o medicamento utilizado químico, no caso, que não é derivado da planta. Ah, tá, que é um medicamento sintético. Isso, medicamento Então, sintético. assim, existem isso aí não só para maconha, para outras coisas. Por exemplo, você começa a ficar com gripe e muita tosse. A mãe fala assim: vamos tomar um chá de guaco? Ok. Você toma um chá de guaco, você dá uma melhoradinha. Aí você vai no médico, o médico te receita guaiafenizina, que é um medicamento fitoterápico, e o princípio ativo é o guaiacol, que é isolado do guaco. Aí você fala assim: mas então qual que é a diferença? A diferença é a concentração. Então, lá no medicamento que você compra na farmácia, eu tenho o guaiacol puro, que é o isolado do guaco, que muitas vezes você não consegue solubilizar na água quando você faz um chá. E outras coisas. Por exemplo, às vezes uma substância isolada em planta e feita em laboratório tem algumas modificações. A maioria das vezes, as plantas possuem substâncias, e eu consigo isolar substâncias que eu não consigo fazer sinteticamente. Não consigo, porque ou a estrutura é muito complicada, apresenta muitos centros estereogênicos, carbonos com diferentes ligantes, então eu não consigo fazer em laboratório. Então é a mesma coisa que acontece aí pro da epilepsia. Existem outros medicamentos utilizados no tratamento da epilepsia. Só que onde ele age e como ele se liga aí no cérebro, em outras partes do corpo, é diferente do que o THC que é extraído da maconha. Porque aí, porque as reportagens que eu já ouvi de pessoas que tomam medicamentos para epilepsia e começaram a tomar o THC a partir de ordens judiciais, conseguiram comprar o medicamento e tomam THC puro. O THC puro apresenta efeitos farmacológicos potencializados.
Aí tem a ver com o tipo de ligação que acontece no cérebro e no organismo como um todo. E muitas vezes eu só consigo isso quando eu isolo a substância da planta e transformo ela num fármaco. E muitas eu não consigo fazer em laboratório. Eu vou ter que usar toneladas e toneladas de planta, passar pelo processo de purificação, isolar a substância e aí fazer um fármaco. Por isso que o preço é muito alto. Então, geralmente, medicamentos, né, que as substâncias vêm de plantas, que não é feito em laboratório, são mais caros, porque passa por um processo muito refinado para chegar na substância, no princípio ativo. Legal, prof, bem interessante. A gente tem uma pergunta da Adriá. Ela pergunta quais são as plantas mais utilizadas em pesquisas para o tratamento do Alzheimer. Então, para o tratamento do Alzheimer, na verdade, é assim, é um tiro no escuro. A gente não sabe. Então, por exemplo, no laboratório que eu vim, a gente estudava plantas da região de Porto Rico, de uma área de preservação que nós temos em Porto Rico. E aí, uma botânica sempre participava da coleta, porque aí a botânica sabia exatamente que gênero e que espécie que era aquela. Aí, primeiramente, na região de Porto Rico tem as espécies tal, tal, tal. Aí você faz uma busca refinada na literatura e vê se não tem estudo fitoquímico daquela planta. Se não tem, você coleta a planta e vai para o processo de identificação de substâncias. Uma vez que você identifica a substância, você tem inúmeras possibilidades de teste com ela. Você pode fazer testes anti-inflamatórios, isso eu já fiz na minha iniciação científica, que a gente induzia o edema na orelha de um rato, e aí tratava aquele edema com a substância isolada da planta, e via se aquilo ia aumentar o edema ou se ia cicatrizar. E aí, agora, o meu laboratório lá na UEM, que eu vim, faz testes de uma enzima própria que existe, uma proteína própria em doenças de Alzheimer, entendeu? Então, são todas parcerias com cursos da medicina, com cursos da biologia, porque a parte dos testes, a gente precisa do auxílio de pessoas que saibam trabalhar com biologia molecular, enfim, essa outra área. E aí, o químico de produtos naturais, ele vai entrar, então, testando essas substâncias, entendeu? Então, assim, como eu trabalhei com isolamento de substâncias de plantas forrageiras, o que são plantas forrageiras? São plantas utilizadas na agricultura aí para descompactação do solo, para diminuição de plantas daninhas, e aí eu testava essas substâncias isoladas para o controle de planta daninha. E possivelmente algumas das substâncias que eu isolei, porque foi um projeto de uma patente com uma multinacional, vai se tornar futuramente um novo herbicida no mercado, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você estuda uma planta que nunca foi estudada, o seu laboratório, a estrutura dos pesquisadores e da sua universidade que vai te falar, agora eu vou fazer teste para Alzheimer, agora eu vou fazer teste para vitiligo, agora eu vou fazer teste para câncer de colo e útero, entendeu? Aí depende. E qualquer planta, qualquer substância pode ter uma ação farmacológica associada a ela. Entendi, prof. A gente tem outra dúvida do Daniel. Ele pediu que, no caso, que você citou no começo sobre a utilização de óleos essenciais na cosmética. Ele falou que algumas empresas não utilizam 100%, 100% desses compostos, fazem algumas misturas com outros compostos. Ele quer saber o porquê que não utiliza os óleos essenciais puros, no caso, por que misturam, por que é feita essa mistura? Bom, eu já dei um curso na faculdade, inclusive, de produção de óleos essenciais. Gente, chega a ser triste, porque você começa com aquele monte de planta, faz aquele procedimento enorme que demora horas e você chega em uma gota do óleo essencial. E ainda não é o óleo essencial puro, é uma mistura de compostos de monoterpenos que tem lá. E aí, se você for purificar essa uma gota em um único óleo essencial,
Então, aí é outro processo. Então, por isso que muitas vezes na área cosmética é feita uma mistura de óleos essenciais que tem outras substâncias junto do que um único óleo essencial, que foi o que ele disse, justamente por essa dificuldade. Processos de extração de óleo essencial que são mais requintados, como a extração de óleos essenciais por fluidos supercríticos, só que aí são técnicas muito caras. E aí, a partir do momento que eu vou colocar isso num produto, eu vou agregar valor. Então, por exemplo, você compra hoje no mercado óleo essencial de R$ 20 a R$ 300. Então, existem marcas que vem escrito na embalagem, óleo essencial 100% puro, extraído por fluido supercrítico. Um óleo desse, 10 ml, é R$ 300, entendeu? Então, é a mesma coisa lá quando eu falo do perfume Lily, do Boticário. Eles foram buscar uma técnica muito antiga e tradicional para fazer um óleo essencial onde as pétalas das flores são dispostas em gordura. Por isso que o perfume Lily é um dos carros-chefe, é um dos perfumes mais caros do Boticário, porque o processo de extração do óleo essencial para a confecção desse perfume é extremamente caro, demanda tempo, trabalho, é muito complicado. Obrigado, prof. A gente tem uma outra pergunta da Natália. Ela pede o seguinte: em química de produtos naturais, se fala muito sobre a extração de substâncias de plantas. Existem outros tipos de fonte, por exemplo, o reino fungi, a animalia. Então, porque a química de produtos naturais é a química que estuda plantas, micro-organismos e animais marinhos. Então, é toda essa classe. Eu sei da parte de plantas, que é da minha área, da fitoquímica. Muitos congressos apresentam substâncias isoladas de organismos marinhos. Agora, em relação a micro-organismos, eu sei que tem muita coisa dessa parte, só que eu realmente prefiro não comentar, porque eu não sei mesmo. Tudo bem, prof. Uma dúvida minha mesmo é sobre o atual mercado de trabalho. No caso, após me formar, eu consigo optar, eu tenho bastante opção para trabalhar. Como é que está o mercado de trabalho na área de química de produtos naturais no Brasil atualmente? Bom, estamos na época de Covid-19. Forever desemprego, entendeu? Mas é o seguinte, antes de falar isso, eu quero falar outra coisa. Essa doença vai abrir muitas oportunidades. Já existem grupos de pesquisas estudando substâncias de planta para a fabricação de fármaco para o Covid-19, certo? Então, depois desse vírus e que o mercado estabilizar e a vida voltar ao normal, com certeza as grandes empresas aí vão estar buscando pessoas que têm esse viés biológico e químico e que sabe operar equipamentos e isolar substâncias aí, principalmente de planta, certo? Porque as grandes empresas, além disso, tem um lado de sustentabilidade. Então, só um minutinho, acende a luz para mim. Então, tem esse viés aí químico e biológico de vocês, né? Então, eu acredito sim que voltando ao normal, vocês vão conseguir um mercado muito bom de emprego, mas eu acredito também que serão muito concorrido, né? Por exemplo, você trabalhar hoje na Natura, você trabalhar hoje no Boticário, mas não é impossível. Então, a dica que eu deixo aí para os alunos é sempre buscar o conhecimento, saber inglês. Hoje as empresas, elas fazem, até para trainee, elas fazem uma entrevista só em inglês com um candidato. Fazer cursos para aprender a operar equipamento. Então, por exemplo, técnicas cromatográficas vai utilizar HPLC e cromatografia gasosa, por exemplo. Existem cursos que as empresas dão que você paga lá R$ 1.000 o curso de 3 dias, que vai ensinar você a operar um equipamento. Então, quando você está na faculdade, você tem que aliar esse lado à vida acadêmica de vocês. Fazer cursos, participar de congressos, igual agora em época de pandemia.
participar de lives, participar de palestras, e digo mais, não só na área de vocês, tá? Eu falo assim que um bom profissional hoje ele tem que saber falar de todas as áreas, não só o que ele estudou. Ele tem que saber falar de política, ele tem que saber escrever português corretamente, ele tem que saber falar sobre geografia, planalto, planície, relevo, chuva, tempo, enfim. E ele tem que saber muito da sua área de formação e agregar cursos para melhorar esse currículo na área de formação. Então, por exemplo, nos 5 anos de faculdade de um curso de biotecnologia, de engenharia de biotecnologia, de engenharia de bioprocessos, você pode ter. Tem gente que tem 5 anos lá, só graduação, e um currículo vazio. Não participou de um simpósio, de uma feira, de uma live, entendeu? Então, busquem conhecimento. Por exemplo, você aí que está nos anos finais, se você tem essa vontade de trabalhar numa indústria e de trabalhar com técnicas como essa, já começa a buscar assuntos relacionados a isso, até mesmo pós-graduações à distância, enfim. Mas existe sim muito campo para vocês. Eu acredito, é o que eu falo sempre para meus alunos, que é o curso do futuro. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo aí, quando tudo isso passar, eu acredito que vai ter muito mercado e as grandes empresas aí vão buscar profissionais como vocês, que entendem um pouco de cada coisa, entendeu? Para agregar valor aí numa empresa. Legal, prof. Bom, a gente já chegou bem no horário que estava proposto, que são as 6 horas. Não encaminharam mais nenhuma dúvida aqui no chat também para mim. Então, eu acredito que se a professora quiser comentar mais alguma coisa que acha interessante, eu acredito que tem bastante coisa interessante nessa área para a gente. Porque na verdade foi na forma de uma live, né? Uhum. Porque se fosse na forma de uma palestra, eu teria tudo isso em slides, bem bonito, bem demonstrativo, mas para uma próxima oportunidade, quem sabe, eu traga mais esse assunto, entendeu? Mas então, da minha parte, foi mesmo um prazer falar dessa parte aí da química de produtos naturais, que eu gosto muito. Espero que vocês olhem para uma planta com mais cuidado, que vocês entendam quão valioso é aquilo que a avó fala. Toma o chá daquilo, planta aquilo, toma o chá daquilo. Isso tem fundamento científico, entendeu? Então, eu acho que eu acabei indo para essa área de produtos naturais justamente porque eu tinha uma avó que ela não ia no médico, para tudo ela tinha uma planta, entendeu? Então, e uma outra coisa que eu deixo aqui para vocês é assim, busquem conhecimento. Uma live de 1 hora não é nada perto de um dia de 24 horas, mas talvez você tenha aprendido uma coisa que você nunca ouviu falar antes. Então, planeje o seu dia de forma a assistir pelo menos uma palestra, uma fala, uma live de 1 hora que seja. Agregue conhecimento no seu dia a dia, principalmente nesse momento. Então, em relação a tudo, a minha fala é essa. Bacana, prof. Eu queria também te agradecer por ter aceito o convite e estar aqui com a gente agora nessa 1 horinha. Inclusive, sobre a sua palestra, sobre apresentar o conteúdo de forma mais elaborada, no caso, apresentando todo o conhecimento. Se der uma olhadinha no chat mesmo do YouTube, o pessoal gostou bastante, está elogiando bastante, inclusive está pedindo para te trazer de volta. Então, a gente vai trazer sim, a gente traz talvez uma maneira diferente para apresentar. Porque eu vou ter bastante. Porque assim, como era uma live de 1 hora, eu tive que me conter muito, porque quem me conhece, eu falo mais que o homem da cobra. Então, por exemplo, essa palestra que eu tenho, que é sobre drogas ilícitas, medicamentos agrotóxicos, eu falo ela em pelo menos 1 hora e 40. Entendeu? Então é muito tempo. Então, quem sabe numa próxima oportunidade aí, já nesse momento de pandemia, vocês sentam para me assistir e vocês vão ouvir muita coisa interessante. Tá bom, pode deixar, prof. Então, muito obrigado novamente, obrigado a todo mundo que está assistindo. E eu reforço que o link no caso, para garantir o certificado, a lista de presença está aqui na descrição. Então, para quem não preencheu ainda, ou não estava aqui quando eu comecei a falar sobre isso, é só clicar ali e preencher para que logo a gente já envie o certificado para vocês aí. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até.